Vamos lá, sem muita enrolação, a gente vai começar agora a resolução do PAS 2026, mais precisamente do caderno de exatas. Começa aqui a partir da questão de número 41 com a disciplina de física, tá? Peço que você pause o vídeo, tente fazer sozinho e depois retorne aqui pra gente fazer uma revisão de ondulatória propriamente. Tranquilo? Vou dar o zoom esquemático aqui. Já vou lhe orientar a pular essa parte aqui do texto. Esse primeiro parágrafo aqui é meramente ilustrativo, tem algumas coisas sobre a cidade de São Luís, Jamaica brasileira, cidade do reggae, Ilha do Amor e etc. Pode utilizar de repertório para redação, se assim você quiser. Do ponto de vista físico, o ritmo jamaicano só pode ser apreciado pelas pessoas porque o som produzido pelas radiolas se propaga como onda até o ouvido humano. A respeito das ondas sonoras e suas propriedades, é correto afirmar que o som é uma onda de que tipo? Tranquilidade? Vamos ver aqui as alternativas. A princípio, ele está me apresentando dois conceitos em cada alternativa, olha só. Eletromagnética e longitudinal, mecânica e transversal. Eletromagnética e transversal, mecânica e longitudinal, mecânica e longitudinal. Interessante. Olha o que eu vou fazer. Eu vou circular de azul aonde se encontram as primeiras palavras de cada alternativa. Tá vendo? Eu vou colocar de vermelho onde se encontram as terceiras palavras aqui de cada alternativa. Entendeu? É terceira porque tem a conjunção aditiva aqui no meio, só para ser mais preciso aqui no que eu estou falando para vocês. Por que eu fiz isso? Porque esse primeiro critério de classificação das ondas diz respeito à sua natureza. Então você vai colocar aqui, nessa setinha azul, a palavra natureza, tá bom? Natureza. E esse outro critério de classificação aqui, que você está vendo de vermelho, diz respeito à sua vibração. Vibração. E isso aqui que você está observando são duas maneiras distintas de você classificar uma onda. Elas são independentes entre si. Claro que uma vai gerar a outra como consequência, tá? Mas você pode analisá-las de maneira independente. Então, olha só. Como eu classifico uma onda quanto à sua natureza? Se ela pode ou não se propagar no vácuo. De novo. Como eu classifico uma onda quanto à sua natureza? Se ela pode ou não se propagar no vácuo. Então, vamos fazer o seguinte. Sim, pode se propagar no vácuo. Vou botar assim esse checklist aqui para dizer que é um correto sim, vácuo. Eu classifico ela de um jeito. E aqui embaixo, não, vácuo. Não se propaga no vácuo. Significa que eu vou classificar ela de outro jeito. Esse primeiro aqui, a gente dá a nomenclatura de ondas eletromagnéticas. Anote aí. Aproveite que eu estou anotando aqui com a caligrafia pior do mundo. E dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos. Tá? Eletromagnética. Tranquilidade. E não se propagar no vácuo, a gente dá a característica para ela de onda mecânica. Tá? Só lembrando que o vácuo, a gente vai classificar o vácuo aqui como a ausência de meio material. Você pode lembrar de alguns exemplos, onde uma câmara selada a vácuo, ou embalagens seladas a vácuo, ou o espaço sideral, servem como exemplos de meio onde não possui matéria. Não possuem partículas, não possuem moléculas, não possuem átomos, não possui atmosfera, qualquer coisa onde eu considere um meio material de propagação. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, se propagar no vácuo, a gente chama de eletromagnética, e se não se propagar no vácuo, a gente chama de mecânica. Beleza? Um exemplo de onda eletromagnética que a gente conhece aqui, luz, tá? A luz, na verdade, não. De novo, eu estou dando exemplos aqui. Não é só a luz que é uma onda eletromagnética, tá? Eu posso estar falando aqui de luz visível, posso falar de raios ultravioleta, posso falar de raios X, raios gama. Tudo isso são ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo. Estou dando exemplo de luz aqui porque é o mais palpável para a gente fazer nessa resolução. E ondas mecânicas aqui, o exemplo mais clássico que a gente conhece é o som, tá bom? Então eu vou fazer um exemplo esquemático aqui, ó. Bem aqui você tem um Sol, bem aqui você tem o nosso pálido ponto azul, tá bom? Que a gente chama de Terra, ok? O Sol envia radiação, tá? Radiação, luz visível, ondas luminosas, tudo isso o Sol envia, beleza? E isso chega até a Terra. Isso quer dizer que essas ondas luminosas, esses raios luminosos se propagaram numa região de vácuo, que é o espaço sideral. Tranquilo? Só que o que acontece aqui com o nosso pequeno astronauta, tá? Vou dar aqui um pequeno astronauta, beleza? Ele vai tentar gritar aqui no espaço e ele não vai conseguir. Nosso pequeno astronauta não conseguiu. O astronauta tá maior do que a Terra, né? Que loucura. Só um exemplo aqui para poder ficar mais coerente. Pronto, o astronautazinho ali. Ele ainda tá numa proporção bem esquisita em relação à Terra, mas você tá entendendo o que eu tô lhe falando, né? O astronauta ele não consegue gritar no espaço. Por quê? Porque as ondas sonoras são ondas mecânicas e precisam de um meio para se propagar. E como o vácuo é a ausência desse meio material de propagação,
ele não consegue gritar aqui, ele não consegue projetar a sua voz. As suas cordas vocais até vibram, mas não tem o que vibrar para poder fazer essa propagação no ar, no caso, no vácuo. Entendido? Então, nesse caso, os raios solares, as ondas luminosas, servem de exemplo como ondas eletromagnéticas e o som serve de exemplo de onda mecânica propriamente, beleza? Então, quanto a esse primeiro critério de classificação, que é o critério relacionado à sua natureza, propagar-se no vácuo ou não, a gente tem que o som é uma onda necessariamente mecânica. Então, você já elimina a letra A, que você está vendo aí, e a letra C, né? Onde ele diz que o som está se comportando como onda eletromagnética. Beleza? O segundo critério aqui, onde ele fala longitudinal e transversal, diz respeito à sua vibração. Então, eu vou colocar aqui, já de antemão, a classificação em si. Vou colocar aqui transversal. E eu vou lhe explicar, depois de escrever a nomenclatura. Já deixou o like? Fala a verdade, você já deixou o like? Você tá gostando da resolução? Se não estiver gostando, tudo bem, deixa o dislike, mas engaje no vídeo. Não, mentira, não deixa o dislike não. Tá maluco? O canal tá começando agora, pelo amor de Deus. Transversal. Quero que você imagine uma onda numa corda. Como é que é uma onda numa corda? Você vai imaginar que isso aqui é uma corda, beleza? E bem aqui tem um pulso que está se propagando, olha só, um pulso se propagando. Tranquilo? Show. Essa onda está se mexendo para a direita. Tranquilo? Isso aqui está se mexendo para a direita. Essa concavidade aqui é a propagação de uma onda para a direita. E aqui está o sentido da propagação. Beleza. Existe um fenômeno aqui que é a perturbação, que é o que faz a onda se mexer. Então eu vou dizer que eu perturbei a onda nesse ponto. Agora eu quero que você use massa cinzenta e veja aqui na minha câmera, aqui no cantinho do vídeo que você está vendo ali, eu tentando fazer como eu sacudiria, como eu perturbaria, como eu faria a vibração dessa corda. A partir desse ponto, eu faria assim, ó. Você tá entendendo? Ó. Você tá compreendendo? Ó. Faço assim, ela se propaga para lá. Faço assim, ela se propaga para lá. Sacou? Eu fazendo isso, eu perturbei nesse ponto de cima para baixo. Eu perturbei na vertical. Só que a minha propagação se deu na horizontal. Então você entende que a direção da propagação é diferente da direção da perturbação? O que isso gera? Ondas transversais. Entende o que eu quero dizer? A definição de uma onda transversal é quando a sua propagação possui uma direção diferente da sua perturbação. Tranquilo? Nesse caso aqui, você pode até dizer, ó, elas são perpendiculares. A perturbação é perpendicular à sua propagação. Característica aqui de ondas transversais. Exemplo de onda onde acontece isso. Ondas nas cordas, o mais clássico que tem, o mais palpável para o aluno. E aqui também a luz acontece a mesma coisa. Tranquilo? Onda transversal. A luz é uma onda do tipo transversal. A outra classificação que a gente tem é a onda do tipo longitudinal. Longitudinal. Eu quero que você pense aqui comigo, deixa eu ver, na mola, tá? Na mola. Vamos desenhar uma mola bem esquemática aqui, tá? Pensa que é aquela mola de colchão bem clássico mesmo, desenho animado, filme antigo, esse tipo de coisa. Ou aquela mola que você fica brincando assim, né? Aquele negócio assim, não sei, né? Aquele negócio aí. Quero que você pense o seguinte. Se você fizer um pulso para a direita aqui, ó, para a direita, para onde vai ser? Isso aqui é a perturbação, tá? Você perturbou para a direita. Como vai ser a propagação nessa mola? Para a direita também. Imagine que está numa parede aqui e você vai tentar comprimir desse lado. Se você comprime desse lado, a propagação desse pulso aqui que você fez aqui no início vai acontecer de modo a também ir para a direita. E o que você está observando ao acontecimento aqui? A sua direção de perturbação é a mesma da propagação. Faz sentido? Você entendeu o que eu quis dizer? Você perturbou para a direita e a propagação se deu para a direita nessa mola aqui. O que isso quer dizer? Você tem a sua perturbação na mesma direção, a direção horizontal da sua propagação. Tranquilo? Isso é característica de onda longitudinal. E um exemplo de onda longitudinal que a gente tem, o mais clássico, de novo, perdão pela caligrafia, é o som. Tá? O som é o exemplo mais clássico de onda longitudinal. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que tirar todo mundo que tem transversal. Cadê? Transversal sai. Transversal sai. Sobraram essas duas últimas. Vou tirar a poluição visual. Mecânica e longitudinal, mecânica e longitudinal. Quer dizer que a tua resposta vai estar no restante da alternativa. Vamos ver a letra D. Pra ver se dá para enxergar aqui direitinho. Só dar um zoom melhorzinho aqui. Pronto. Uma vez que requer um meio material para sua propagação, sim. Uma vez que é mecânica, eu preciso de um meio material, não se propaga no vácuo.
Primeiro critério de classificação ali quanto à sua natureza. E sua direção de vibração coincide com a sua direção de propagação. Perfeito. A definição de uma onda longitudinal. Então, nosso gabarito item D pode marcar e ser feliz. Vamos ver o erro, o equívoco da letra E. Mecânica e longitudinal, uma vez que também pode se propagar no vácuo. Não. Ondas sonoras não podem se propagar no vácuo, uma vez que são mecânicas, tá? E sua direção de vibração coincide com sua direção de propagação. Perfeito. Isso aqui tá correto, mas aqui tá incorreto, tá? Então, nesse caso aqui, isso estaria imperfeito nessa parte daqui. E você não pode marcar essa alternativa, portanto, tá? Então, gabarito item D pode marcar e ser feliz. Abraço.